O ser humano é o único animal a querer documentar a sua trajetória na Terra. A história conta nossos momentos mais gloriosos para que podemos celebrar e os mais tristes, para que sirvam de lição e não sejam repetidos. As roupas se tornam um espelho do tempo. Sem palavras, elas revelam tradições, culturas, liberdade e repressão. E é por isso que hoje nós recebemos ele, que fez e faz parte da história da moda, João Braga. Muito obrigado. Seja Vocês foram bem-vindo. poéticas, hein? Na fala Claro, inicial, não tem como lindo. não ser Parabéns, com meninas. você na nossa frente. Muito obrigada, Muito obrigado. professor. Né? A gente queria iniciar o nosso bate-papo aqui Sim. com um bate-bola, com algumas perguntas rápidas para o senhor responder para a gente se soltar um pouquinho mais e conhecer um pouquinho do João Braga sem ser o professor. Sim, Muito aí bem. você diz o que vier na sua mente logo de cara. Uma assim. coisa assim, vocês estão quase que no questionário Proust, né? Um ping-pong, toma lá da cá, né? Exato. Enfim, Então tá. Um movimento artístico. barroco, Uma maison. Dior, Uma coleção inesquecível. algumas do Galliano para Dior. Um estilista. Bem, das antigas, Christian Dior. O próprio Christian Dior. Mas, da atualidade, eu gosto muito do trabalho de Daniel Roseberry, que faz Elsa Schiaparelli. Sim. Eu vim meio de ouro hoje, tá? Ó, Inspirações. só no lacinho. E um estilista superestimado. Vivo ou morto? Ambos. Eu continuo no Dior e no Daniel Roseberry. Apesar de admirar muito o trabalho do John Galliano, fez desfiles monumentais, né, bem atualizados aos tempos. Né? Ele conseguiu, no meu ponto de vista, não sou dono de nenhuma verdade, trazer aí identidades daquilo que eu costumo chamar, que eu acho que é uma palavra muito forte para a moda, que eu acho que pode ser até uma palavra sinônima de moda, que é Zeitgeist, uma palavra da filosofia em alemão, que significa o ar dos tempos, o espírito de uma época. Então, moda tem essa característica dela acompanhar o ar dos tempos. Eu acho que Galliano deu mais do que ter acompanhado o ar dos tempos, ele ajudou a definir um ar dos tempos. Assim como Saint Laurent fez na sua época, assim como Chanel fez na sua época também. A gente tinha especulado que o senhor responderia como estilista a Balenciaga. Gosto, sem dúvida, né? Especialmente do próprio Cristóbal, né? Mas mas ele era de um purismo da forma, né? Incrível, né? O preto, especialmente, o preto espanhol, o preto de Goya, preto do tenebrismo de Goya, preto da Inquisição espanhola, e ele levou isso, até se inspirando em roupas eclesiásticas, né? Mas Dior, para mim, ele foi assim um definidor do ar dos tempos pelo fato de que ele, terminada a Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu recapitular a feminilidade para a moda das mulheres, no caso, uma vez que as roupas, durante os belicosos anos de 39 a 45, ficaram muito masculinizadas. Sim. E como ele mesmo disse, as mulheres estão cansadas de bombas, elas querem flores. E ele conseguiu recapitular essa realidade da feminilidade para a própria, talvez seja redundante, para a própria identidade feminina. Excelente, Lindo professor. isso, professor. E o que você acha do Jonathan Anderson? Sim, agora teve o seu desfile ontem, né? Ontem, vamos falar a data aqui, que foi dia 2 de outubro, né? Eu mal vi alguma coisa, porque nós estamos aqui no colóquio de moda, sediado na FAAP, e não está dando para acompanhar muitas coisas, não vou ver depois, né? Mas a expectativa é boa, né? Pelo próprio processo histórico dele, vindo da Louvre, né? E, enfim, de outras marcas que já desenhou, que ele conseguiu exatamente atualizar, né, a casa Dior aos tempos. E a última pergunta do nosso bate-bola é um artista favorito? Músico, pode ser um artista Escultor, plástico. pintor. Olha, Poeta. eu gosto muito do trabalho de Mondrian. Eu sou mais tendencioso ao abstrato e especialmente ao abstrato geométrico. Né? Então, gosto muito do trabalho dele. Inclusive, quando eu me formei, que eu sou formado em 2 cursos, ambos licenciaturas, em artes.
o meu convite de formatura, eu fiz questão que fosse em tecido, como a reprodução do Mondrian, e eu pintava, tinha o silk direitinho lá, e eu pintava os coloridos com as cores primárias com tinta acrylex, né? Foi um convite Nossa, que em legal. tecido. Eu sempre gostei do Mondrian, né? Acho que digno de João Braga. E teve uma parte dele no Yves Saint Laurent, né? Não, Saint Laurent que se inspirou, né, Sim. em 1965, porque Sim. ele, junto com Pierre Berger, que era o seu companheiro, eles colecionavam obras de arte, tinham várias obras de Mondrian. E ele fez uma coleção, não chegou a ser uma coleção, tá? Uma parte de umas 7 ou 8 roupas dentro de uma coleção em 1965. Né? E talvez quando hoje nós falamos das possibilidades de interface arte-moda, talvez essa seja a imagem mais emblemática desta possível relação. Legal. Que Professor, bacana. quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre a sua vida, estava ouvindo outros podcasts que o senhor participou, outras entrevistas, eu vi que em alguma delas perguntavam o que era moda para o senhor. Mas eu queria saber da subjetividade para o João Braga como indivíduo. O que é a moda para você? Bem, né? Sem usar um jargão da contemporaneidade, apesar de moda, dentro de um estudo teórico do assunto, estar ligado à coletividade, que é diferente de estilo, que está ligado à subjetividade, só que alguém, no momento em que lança uma determinada visão pessoal de mundo e aquilo é aceito, aquilo é o estilo daquela determinada pessoa. Se for aceito, está fadado a se tornar coletivo e, consequentemente, virar moda. Inclusive, às vezes, a palavra moda é até usada em estatística, no sentido de que é um número maior de pessoas que estão adeptas, né, ou, enfim, ligadas àquela realidade. Né? Mas, para mim, nesse sentido, já que a pergunta foi a questão de subjetividade, não vou nem entrar no estilo, que não deixaria também de tangenciar, seria algo muito mais voltado para a sua própria visão de mundo. Então, como eu entendo, como eu interpreto e como eu materializo este meu entendimento em roupas. Enfim, se isso for aceito, quem sabe vira moda. No sentido mais amplo da palavra, né? Até no sentido mesmo etimológico, né? Que vem de modus em latim, mas que envolve aspectos de coletividade. Então, no fundo, quem legitima uma proposta de moda é o grande público. Se eu propus A, B ou C e uma dessas ideias foi aceita, aquilo ali vira moda. Então, é o grande público que legitima, né? Mas quem sou eu para mudar? Né? Eu não quero, não tenho essa mínima intenção. Devia de ser desfile de estilo e não de moda, porque quando alguém lança alguma coisa, não significa que aquilo ali já foi aceito. O tempo é que vai dizer, né, desta tal aceitação. Mas, do meu ponto de vista, está muito ligado, independente da contemporaneidade privilegiar isso, às questões de subjetividade. Como eu interpreto a maneira de cobrir o corpo, com tecidos, com volumes, com texturas, com cores, com formas, enfim. Obviamente, né, não tem como desvincular a moda das questões estéticas. Não tem como. Tá? A estética, que é uma área da filosofia, às vezes ela é até um pouquinho não tão bem entendida. Normalmente as pessoas falam estética é a área da filosofia que estuda a beleza. É isso, sem dúvida alguma. Tá? Mas mais do que isso, estuda as sensações que as coisas nos causam. Até um determinado tempo só a beleza. Mas hoje pode ser qualquer outra coisa que possa estar ligada até a um certo desconforto visual, uma certa repulsa, causou alguma sensação, né, seja de agradabilidade ou de repulsa, isso aí pode estar vinculado nos estudos contemporâneos da estética. E eu acho que, assim, na jornada do senhor, assim, porque o senhor tem um currículo invejável, assim, conheceu diversas pessoas, Vocês chegam lá, reconhecido. até porque eu tenho 64 anos, tá? Vocês são jovenzinhas. Não duvido disso, assim, eu acho que muitas pessoas que estão na nossa faixa etária podem chegar, mas eu acho que não serão João Braga, eu acho que a sua personalidade é única. Muito obrigado. Mas o que a moda é na vida do senhor, assim? Porque todo o seu destaque acadêmico e mundialmente, eu poderia dizer, é por conta da moda. E o que ela tem de representatividade na sua vida? Exatamente essa minha visão de mundo, onde eu me encontro.
onde eu vejo que eu posso dar alguma contribuição, em primeiro lugar, porque a mim satisfaz. Então, me satisfazendo, eu tenho vontade de tocar isso adiante, né? Seja pelas minhas camisas, que atualmente eu faço só para mim, seja atualmente, especialmente pelos livros que eu escrevo, ou pelos artigos que são publicados. Enfim, então é alguma forma que eu posso, imagino, né, de deixar uma contribuição para até mesmo essa questão da academia de moda, dos conceitos de moda, porque normalmente as pessoas querem fazer moda. Ah, eu quero fazer, né? Eu quero materializar essa minha ideia, né? Nem todos querem refletir as questões teóricas da moda. E eu, como sempre gostei de história, no meu tempo de faculdade eu fui monitor de História da Arte, eu fiz 2 licenciaturas em artes, né, mas que na época era uma desenho plástico, outra educação artística, nem era artes visuais, como se fala hoje. Enfim, tá? Mas fiz uma especialização, né, até uma pós-graduação aqui na FAAP, eu sou fapiano, como vocês, né, em História da Arte, no tempo da professora Mariela Cantor, que era coordenadora da pós-graduação. Depois eu fiz uma pós-graduação em História da Indumentária e da Moda pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Depois eu fiz uma especialização em Paris, em Histoire du Costume, que seria História da Moda, pela ESMOD. E depois o meu mestrado em História da Ciência, aqui pela PUC de São Paulo, pegando 2 pontos de vista da ciência, o viés da química, o viés da física, como isso influenciou no entendimento e aplicação de cores na segunda metade do século XIX, e por rebatimento, como as artes influenciaram uma mudança visual na moda. Então esse foi o meu ponto, especialmente com o trabalho de uma artista ucraniana chamada Sonia Delaunay, que eu admiro demais o trabalho dela. Alguns falam Sônia Delaunay, né? Enfim, mas seria a mesma pessoa. E dentro do fundamento de um movimento chamado orfismo, que alguns até preferem dizer que seria um terceiro viés do cubismo. Cubismo analítico, cubismo sintético e o cubismo órfico, né? Eu prefiro entender como um movimento, veio do cubismo, mas um movimento com vida própria, né? Enfim, então eu sou encantado até mesmo pelo uso das cores. E eram tendenciosos, ela, né, e o marido, Robert, eram tendenciosos ao geométrico, mas um geométrico mais de formas circulares, não um geométrico como o do Mondrian, né? Mas foram até contemporâneos, né? Isso na década de 1910, né? E dessa forma, eu entendo desta maneira como eu posso interpretar o mundo, né? Não sou dono de nenhuma verdade, mas eu acho que eu posso e devo ter direito à minha opinião e como eu entendo. Se agrada ou não, né? Não tem problema algum. Se me agrada, eu estou satisfeito. Excelente, obrigada, professor. E assim, o senhor é claramente assim, é uma grande referência para todos que estudam. Mas vocês estão me elogiando muito, hein? Mas é porque não tem como, né? Para quem estuda moda e a história dela, enfim. O que levou o senhor qual foi o pontapé que o senhor teve para começar a se dedicar a isso, à história da moda, a pesquisar isso? Olha, tá? Minhas 2 avós eram costureiras. Minha mãe era bordadeira. Eu até falei isso no bate-papo que eu tive recentemente aqui no próprio colóquio com a professora Juliana Smith, né? Minha mãe era bordadeira. Minhas tias eram bordadeiras, uma está viva, mas não borda mais. Minhas irmãs são bordadeiras, então eu convivi com isso em casa. E eu gostava de desenhar, ficava vendo uma impressão qualquer, eu me lembro direitinho, uma caixinha de algodão chamado Farol, que tinha um farol, eu gostava de ficar reproduzindo aquele farol, enfim, né? E sempre me dediquei a esses fazeres, mais voltados para um trabalho manual, para alguma possibilidade de um viés artístico. A revista Recreio, vocês talvez não conheçam. Eu né? conheço. Você conhece, né? Sim. Mas no meu tempo, com certeza, me ajudou muito, eu acho, nisso, porque eu colecionava, adorava, era uma revista mensal, comprava a revista e tinha montar casinhas e
bonequinhos. Eu lembro que eu montei um circo inteiro, que era debaixo da minha cama, que era imenso, né? Cada mês saía uma parte lá do picadeiro do circo, né? Enfim, eu acho que isso tudo fez com que eu me enveredasse, né? E aí eu tinha feito vestibular para arquitetura no Rio de Janeiro, mas não passei, tá? Hoje, eu até agradeço por não ter passado, pelo fato de que eu gostaria da história da arte, da história da arquitetura, mas eu não me daria muito bem com cálculo, com resistência de materiais, e faz parte, né? E eu fui fazer esse curso de desenho plástico e de educação artística. Mas, por incrível que pareça, no curso eu tive aula de geometria descritiva, que hoje em cursos de arquitetura e cursos de engenharia nem tem mais a disciplina geometria descritiva. Né? Aula de desenho geométrico, fazer perspectiva isométrica, perspectiva de 2 pontos de fuga, perspectiva que às vezes eu falo com os alunos, eles nem conhecem, perspectiva voo de pássaro. Voo de pássaro é de cima para baixo, como se tivesse um pássaro olhando aquele prédio, aquela edificação. Então, a perspectiva olho de rã, de baixo para cima, como se uma rã que estivesse vendo aquele edifício. Então, fazíamos isso tudo, eu adorava, né? Só que, nas disciplinas mais voltadas às questões artísticas, tudo eu queria fazer com alguma coisa relacionada à moda. Eu cheguei até a criar um costureiro francês, obviamente imaginário, que eu tinha que na aula de que tínhamos que criar logotipo. Eu quis criar um logotipo usando um botão. Eu queria um nome em francês que terminasse com a letra D e o sobrenome começasse com a letra B, para fazer um jogo do último D e o B com o botão, né? Enfim, foi o meu de Montbertin. E com isso eu fiz e foi muito interessante, né? Mas sempre voltado para essa questão, e cor principalmente, né? Tem uma coisa muito curiosa numa disciplina que eu tive, né? Que um dos conteúdos daquela disciplina, se não me falha a memória, eu acho que era composição. Acho que era composição. Me foge o nome da disciplina, né? Às vezes tem um nome até grande, e que tinha que criar uma história em quadrinho, né? Enfim, então você tinha que desenhar, criar a história e tudo mais, né? E, enfim, lá fui eu bolar a minha história em quadrinho, né? E com isso, o que eu fiz, né? Eu peguei a história do Patinho Feio, enfim, o Patinho que era menosprezado pelos outros, né? E eu queria trabalhar com a questão de cor, aí eu fiz a história de um marciano. Enfim, normalmente marciano, eles são verdes, pelo menos como a gente conhece, né? Enfim, mas eu quis fazer um marciano azul. Aí eu dei o nome a ele de Omar Ciano. E o que era a história, né? O pai dele era um cientista famosíssimo, né? Que vivia lá mexendo em coisas, né? E um dia o pai Marciano Verde, a mãe Marciana Verde, né? E ela estava grávida, né? E aí ela foi no laboratório do pai, só que ela não avisou, no caso do marido, né? E quando ela chegou, ela recebeu uma radiação de um raio que eu inventei, alfa, beta, gama, qualquer, né? E recebeu a radiação e não sabia o que poderia ter acontecido, né? Conclusão, quando nasceu o bebê, ele nasceu azul. Aquele raio tinha a capacidade de, olha os fundamentos das cores, tinha a capacidade de aniquilar, né, o elemento amarelo, porque o verde é a composição do amarelo mais o azul, que são 2 cores primárias, o verde e uma terciária. Aí ele nasceu verde. Não, perdão, nasceu azul, né? Por isso o Omar Ciano, o azul ciano, nossa, né? Que E criativo. com isso, né? Enfim, ele era tipo Patinho Feio. Na escola ele ficava isolado, sozinho, né? Enfim, né? E aí ele começou a ficar muito triste, não sei o quê, aquela coisa toda. Aí ele resolveu, quando ele cresceu, né? Aí tinha um desenhozinho ele na sala de aula, ele lá no cantinho, só ele azul, a sala inteira de criancinhas verdes. E aí quando ele cresceu, ele resolveu criar um gênero musical em sua própria homenagem. Aí ele criou um gênero chamado blues. Amei. Aí a história em quadrinho terminava ele cantando assim, Blue Moon. E fez o maior sucesso, né? Muito Até mesmo bom. a questão que normalmente o azul, quando você está meio depressivo, em inglês eles costumam usar a palavra blue, né? Então misturei de tudo um pouco e criei a minha historinha do Omar Ciano. Ai, professor genial. Fofo, eu amei Eu devo ter em isso. algum lugar, que eu não jogo nada fora, tá? Mas deve estar lá na minha Nossa, cidade, então, né?
Muito Até legal. gostaria de rever essa minha história, né? Enfim, então, tinha essa questão toda relacionada a esse universo, né? Quase qualquer coisa eu queria fazer pintando até em tecido, né? Porque no meu tempo de faculdade, a gente, na condição de estudante, né? Às vezes está sempre querendo um dinheirinho a mais para comprar alguma coisa, né? E com isso, eu tinha o dinheiro, a mesada que meus pais, meus avós me davam para me manter, né, fora de lá, que eu fiz faculdade na Federal de Juiz de Fora. E com isso, eu pintava, né, camisetas de malha com tinta acrylex e vendia na própria faculdade, né? Eu. E todo mundo adorava, gostava, eu inventava lá os desenhos e fazia uma opção de coisa, né? Sempre gostei de cores. Não tinha dinheiro para comprar tênis All Star colorido, que era caro, importado. Conclusão, eu comprava Bamba, que era bem mais em conta, né, bem nacional, e pintava também com tinta acrylex. Tanto que hoje, uma das minhas satisfações de distração, de, enfim, até terapêutico para mim, é pintar algumas coisas nas minhas camisas e pintar tênis. Adoro pintar tênis. Uhum. O tênis que o senhor tá hoje, o senhor que Eu personalizou, que né? pintei, né? Então eu compro os tênis, sejam brancos ou então cru, bem clarinhos, para poder interferir aí com alguma cor, com alguma tinta, né? Legal. Então sempre teve na veia, assim, né? Sempre, Da sempre família. teve, né? Enfim, né? E Não tinha como ser diferente a essa altura, né? E aí apareceu uma oportunidade de vir fazer entrevista numa empresa aqui em São Paulo que queria uma companhia têxtil que queria montar um ateliê de estamparia. Eu vim, fiz a entrevista, fui aprovado e me mudei de mala e cuia para São Paulo. Cheguei aqui no dia 25 de fevereiro de 1985, ou seja, 40 anos, fez esse ano, em fevereiro desse ano de 2025, que eu me enveredei pelo mundo da moda. E nessa história de cor, o senhor tem alguma preferida? Porque eu fiquei interessada, assim, tipo... Amarelo. Amarelo. Sempre foi a minha eu cor, ia a minha sugerir cor amarelo. preferida, amarelo. Hoje eu tenho um gosto particular também pelo laranja, que não deixa de ser um amarelo, Sim. que tem amarelo na sua composição, né? Sim. Enfim, então amarelo e laranja são as minhas cores preferidas. Eu gosto de todas, na realidade, né? Bem coloridinho, né? Mas o amarelo eu tenho uma... Enfim, talvez até tanto o amarelo quanto o laranja são cores solares, né? Eu gosto dessa coisa, né? Minha cidade faz calor, vivia minha adolescência no Rio de Janeiro, aquele calorão e sol, então eu gosto muito das cores mais quentes, as cores mais solares. Sim. E o senhor viveu muito da história da moda do Brasil, né? Sim. Qual momento o senhor mais achou marcante? Olha, são tantos, né? assim, Mas eu vou puxar a primeiramente. brasa para a nossa sardinha. Ah. Enfim, né? O surgimento das escolas de moda no Brasil fez com que houvesse a profissionalização da moda. Porque moda era quem tinha uma afinidade, quem tivesse feito arquitetura, desenho industrial, artes, né? Porém, né, passou a ser uma profissão que você estuda de fato numa academia. Então, acho que isso, para a moda no Brasil, é um significativo momento de grande importância. Este local do experimento, a academia é o local da experiência, o acerto, o erro, vamos corrigir no que errou. A escola tem essa função e ir encontrando novas soluções para novos tempos. E desta forma, eu acho que é um momento... Teria inúmeros outros, né? Mas eu vou ficar no momento do surgimento das escolas de moda no Brasil. Em algumas das entrevistas que eu vi também, Sim, eu vi que o senhor fala um pouco sobre a moda brasileira. sim, E a gente ainda está muito amarrado em conceitos coloniais. É algo também que o senhor citou em uma das entrevistas, que a gente já tinha o costume, na época do Brasil Colônia, em exportar as tendências que tinham em outros países e não dar valor para o que tinha aqui no Brasil. Importar, então. Isso, importar. Enfim. Enfim, e eu sinto que a gente ainda tem esses conceitos muito presos, assim, na nossa sociedade. Embora a gente teve diversos estilistas e ainda tem que relembram a cultura brasileira. Você citou em uma das entrevistas também a Zuzu Angel e o Luiz de Freitas, que são extremamente importantes para a moda brasileira. Mas o senhor acha que a gente está caminhando, assim, de forma devida? Ou o senhor acha que a gente não está caminhando da maneira certa? Porque a gente vê algumas marcas
Por exemplo, a Rabanne tendo esse olhar para o Brasil, mas ainda não uma valorização. O senhor acha que a gente está caminhando certo? Muito bem, né? Esta pergunta é intensa, né? E talvez merecesse um podcast inteiro para tentar respondê-la, né? Mas uma pergunta muito inteligente, sem dúvida alguma, que eu vou tentar dar a minha contribuição. Repito que eu não sou dono de nenhuma verdade, né? Quando você usou a questão do período colonial, né? Isso não se falava de moda no Brasil, tá? Nós vamos falar pelo menos no período do Brasil Império, a partir aí da chegada da corte e século XIX, né? Mas essa busca de uma identidade, né, é uma coisa bem mais recente, né? Não foi nem no período do início da República, aqui a partir de 1889. Né? Mas o que acontece? Né? Nós somos um país colonizado. Né? Somos um país colonizado, fomos pela tradição europeia, pelo viés português. Né? Enfim, tá? E os próprios monarcas portugueses, nossos monarcas aqui e lá, eles tinham muito mais intenção de fazer daqui um local exploratório. Enfim, tá? Primeiro, ciclo do pau-brasil, ciclo do ouro, ciclo das pedras preciosas, pegando as nossas riquezas. Portugal, ao tempo das circunnavegações, foi o país mais rico do mundo, com suas colônias na Ásia, na África, aqui na América, no caso o Brasil. Né? Conclusão. Então, nós tínhamos esse rebatimento que vinha, nem um rebatimento, esta vinda, Portugal rebatendo para a gente aqui. Né? Porém, tá, Portugal nunca foi um país que definisse muitos valores de moda. Portugal bebia na fonte da França. Então, quando Dona Carlota Joaquina chega aqui, que falam que ela está com os vestidos a Lisboa, na realidade eram os vestidos a Paris. Né? Enfim, porque era a moda especialmente difundida por Josefine Bonaparte, que Portugal se baseava. Né? E dessa maneira nós tivemos essa referência, né? Não só Brasil, tá? Vou falar do continente americano todo, inclusive os Estados Unidos. Também bebia na fonte da moda europeia. Moda é um conceito europeu, não tem como se desvincular dessa realidade. Assim como a história da arte que nós estudamos hoje, tá? O fundamento é um fundamento vindo da Europa. Hoje nós estudamos outras possibilidades, a arte africana, a arte islâmica, a arte indígena, enfim, mas são vieses que vêm com o próprio passar do tempo. E na moda aqui no Brasil também tem acontecido essas possibilidades. Então tivemos sim uma moda pegando essas referências, né, especialmente europeias, e para ser mais específico, né, francês. Enfim, tá? Com o passar do tempo veio a moda inglesa, né? Também tivemos influência, pelo menos na moda masculina, ou especialmente na moda masculina, posteriormente moda italiana, moda norte-americana. E aqui, né, talvez por falta de até das escolas, o local do experimento, né? Imagina, a França já está para fazer possivelmente 200 anos com escola de moda. Brasil, em teoria, tá, o que ainda não tem 40, está próximo dos 40 anos. E desta maneira, tivemos aí essa realidade toda. Né? Bebíamos nessa fonte internacional, sim, tá? Mas eu vou até justificar uma coisa que até trabalho isso no nosso curso de História da Moda, aqui ou qualquer lugar que eu possa dissertar sobre, é a questão, uma coisa que aconteceu, tínhamos sim essa tendência que os costureiros franceses influenciavam a moda, pelo menos do mundo ocidental. E com isso, né, em 1973, houve o auge da crise do petróleo. Uma coisa louca, vai acabar o petróleo, não vai ter mais gasolina para automóvel, não vai ter mais petróleo para fazer querosene para avião, enfim, o mundo vai parar, né? Hoje a gente sabe que existe muito mais petróleo do que se imaginava ter em 1973, né? E aí, né, a indústria têxtil europeia, muito dependente do petróleo para poder fazer as fibras, né, sintéticas. Enfim, tá? E aí surgiu o quê? Tá? Essa questão do bureau de style, que já vinha caminhando, um escritório de estilo para direcionar uma proposta, são chamadas tendências de moda. No Brasil só vai chegar nos anos 80. Eu comecei a trabalhar especialmente por esta razão, chegando aqui no Brasil, né, que eram propostas, né, desses escritórios de estilo para tentar salvar a indústria têxtil, especialmente francesa, da bancarrota. E aí vai surgir uma feira chamada Première Vision,
que ainda existe em Paris até hoje, que é considerada a principal feira de moda do mundo, mas é uma feira têxtil, não é uma feira de peças confeccionadas. Paris, sendo Paris, como sempre, no que diz respeito à moda. Como sempre, não, especialmente a partir de Luís XIV, que Espanha já definiu valores de moda, as cortes ou as repúblicas da Península Itálica, anteriormente à França, já definiram valores de moda também. E assim, o que aconteceu, né? Você assinava um caderno desse de tendências e recebia as informações. Normalmente, um caderno vinha com 4 temas: um clássico, um jovem, um transgressor e um esportivo, com 4 cartelas de cores, com 4 panóplias, como a gente falava na época. Hoje a gente fala mood, de tendência. Enfim, e dessa forma as coisas, você recebia de fora, ia recebendo as informações atualizadas. Hoje ainda existe esses escritórios, né, mas especialmente eletrônicos. Você recebe a coisa na palma da tua mão, quase em tempo imediato. E dessa forma, tá, nós seguíamos isso, mas não éramos só nós, não. Não éramos só nós, porque no fundo, por trás da indústria da moda, nós temos a indústria química, quem faz a fibra, quem faz o tecido, a fibra sintética, quem faz a anilina para tingir, mas é também quem faz o remédio, é também quem faz o inseticida. Então é uma indústria muito pesada no que diz respeito a questões econômicas. Enfim, então a moda foi direcionada e ajudou muito. Depois outros países entraram como expositores da Première Vision, e hoje praticamente outros países europeus, e hoje o mundo inteiro lá expõe. Acontece 2 vezes ao ano, normalmente fevereiro, março, setembro, outubro. E assim, as tendências ajudaram a salvar esse problema da crise do petróleo, né, e direcionar a moda. Foi muito bom, mas também massificou. Todo mundo fazendo o mesmo tema, todo mundo usando a mesma realidade da cartela de cores, né? Mas isso aí direcionou e ajudou. Consequentemente, né, nós tivemos esta realidade aqui também. Tá? Um rebatimento europeu, Estados Unidos já tinham se imposto também, assim como Inglaterra bem antes, assim como Itália também. Enfim, e dessa forma, tá? Eu tenho 2 nomes que eu acho importantes para mudanças de moda no Brasil. Dom João VI, quando ele chega com a corte, primeiramente em Salvador, depois acaba portando no Rio de Janeiro, que já era a capital do Brasil. Enfim, tá? E vai mudar, né? Porque veio essa referência da Europa que não se tinha acesso aqui. As cariocas se vestiam com capas de lã preta, chamadas biocas. Imagine, tá? Elas pareciam até muito mais uma identidade de uma indumentária islâmica do que uma identidade de uma indumentária dentro das tradições católicas da Europa, da predominância do catolicismo. Tá? Mas, enfim, tá? E a outra grande mudança, no meu ponto de vista, foi Collor de Mello, quando ele abriu o país às importações. Então começaram a chegar, primeiramente, os tecidos e, na sequência, marcas e confeccionados. Conclusão: quem trabalhava com moda no Brasil precisava de um diferencial. E esse diferencial foi o quê? Olhar para o próprio umbigo. Ou seja, buscar as referências nacionais para termos uma moda com identidade, com referência da nossa própria cultura. Então, aí, como você citou, né, que você falou que ouviu já a entrevista minha, eu já falei isso algumas vezes, né, mas antes dessa realidade, a partir dos anos 1990, nós tivemos o Zuangel, na moda feminina, via o Rio de Janeiro, mineira de nascimento, mas se fez em Rio de Janeiro, e Luiz de Freitas, né, fluminense, mas também se fez pelo Rio de Janeiro. Conclusão: elas usou na moda feminina e o Luiz na moda masculina, que inclusive fizemos o lançamento do livro dele, Luiz de Freitas, Luiz de Freitas, Mr. Wonderful, né? Ou Mr. Wonderful, Luiz de Freitas, agora me fugiu o título correto do livro, qual é a ordem, né? Aqui na FAAP, ano passado, em setembro do ano passado, e eles já tomavam como referência as nossas próprias identidades culturais. O uso do algodão, o uso de cor, o uso de estampas com flores, com pássaros nacionais. Enfim, e aí isso tornou-se uma realidade. Mas agora, a partir desse ponto de vista, final do século, né, a partir dos anos 1990, né,
Eu digo que, no meu ponto de vista, foi Tufi Dueck com a marca Fórum, que foi um dos pioneiros com isso, colocando uma bandeirinha do Brasil e fazendo temas como Lampião e Maria Bonita, como Zuzu já tinha feito, fazendo temas como Oscar Niemeyer, Floresta Amazônica, Ipanema, né? Enfim, então passou a ser uma grande identidade da visualidade da moda, as nossas próprias referências. Isso é muito bom. Tá? Enfim, tá? Só que as coisas não mudam da noite para o dia. Tá? Enfim, requer um tempo. A própria história precisa de um tempo, de um distanciamento para ver o que foi importante para, de fato, mudar um ar de um tempo, mudar um novo ponto de vista. Então, dessa forma, tá? No meu entendimento, temos o quê? Um pouco mais de 30 anos dessa busca de uma identidade. Então, hoje nós buscamos referências, né, em diversas coisas, diversos momentos históricos que marcaram o processo historiográfico do Brasil. Tá? Seja nos nossos nativos, os nossos indígenas, sejam, enfim, nos escravizados africanos que vieram para cá, seja, né, nos imigrantes que aqui vieram também, especialmente a partir do século XIX, sejam nas referências europeias. Né? Imaginem vocês, né? A França tentou invadir o Brasil 4 vezes, e os portugueses colocaram os franceses para correr as 4 vezes. Né? Enfim, então, é lógico, um país muito rico, essas riquezas naturais, essa questão de riqueza desperta cobiça. Né? Os países vieram, os holandeses invadiram o Brasil, também no Nordeste, e com isso, né, nós temos essa realidade de influência também francesa, mas especialmente a partir de 1816, quando Dom João convoca a missão cultural francesa que chegou no Rio de Janeiro. Enfim, cujo artista que veio comandando foi o Tonet, mas o mais expressivo tornou-se o Jean-Baptiste Debré, que vai retratar a nossa realidade, o nosso dia a dia, aí a partir da segunda década do século XIX, ou seja, dos anos 1810, né, que são documentos imagéticos dos mais preciosos. E desta forma tivemos isso daí, mas vemos livros, vemos diversas coisas já do período republicano, né? Eu acho essa notícia ótima que eu vi numa coleção chamada Nosso Século, né? As saias sobem de acordo com as regras de Paris. Paris determina, repito, não era só Brasil. Tá? Os outros países europeus também, tá? E os países do lado de cá, do Atlântico, né? América do Norte, América Central, América do Sul, seguindo, né, os padrões estéticos da França. Né? Enfim, que ajudou a definir essa realidade para o mundo, né? E até mesmo influência considerável no Oriente. A França tem essa responsabilidade. Né? Eu até costumo brincar que essa responsabilidade vem de longa data. Nas pinturas rupestres e parietais, ou seja, essas pinturas fora ou dentro das cavernas do período pré-histórico, as imagens de seres humanos usando alguma coisa que nós poderíamos chamar de roupa são em grutas francesas. As mais antigas. Então, parece que era um compromisso que a França teria com o mundo no que diz respeito a esta questão de estar vinculada às questões de moda. Enfim, então, hoje buscamos as nossas próprias referências, tanto que no livro História da Moda no Brasil, de minha autoria, junto do Luiz André do Prado, eu fiz questão que tivesse o subtítulo Das Influências às Autorreferências. Esse livro foi lançado em 2011, ou seja, já buscávamos, como continuamos a buscar, referências próprias, culturais, sociais, históricas, para transformarmos isso em objetos vestíveis, mais conhecidos como roupas. Sim. E o senhor citou a Fórum, mas tem outra marca, outro estilista mais recente, assim, que tenha emergido, que o senhor acredita que sintetiza essa ideia da autorreferência? Sim, eu acho que a Osklen tem um excelente trabalho, no que diz respeito, até muito associado aos valores do design contemporâneo,
Acho que a Osklen, que é uma marca gaúcha, apesar... Quer dizer, ele é gaúcho, o Oscar é gaúcho, mas fez via Rio de Janeiro, na moda, né? Agora, tem uma outra coisa que não é moda roupa, mas é moda calçado, que é a identidade do Brasil, que são as sandálias havaianas, né? De Totalmente. 1962. Não tem como. Sim. Hoje as sandálias havaianas estão nos museus de calçado do mundo todo, E por virou ter sido... tendência, né? Oi? E virou tendência na Copenhagen Virou Fashion Week. identidade, mais do que tendência. Isso. Virou identidade de um calçado descontraído, nacional, que todo mundo usa, seja a pessoa mais abonada ou seja a pessoa mais modesta. Enfim, então são determinadas coisas que tornam essa realidade. Mas como valores conceituais, a cor, de um modo geral, muito forte, né? A fibra natural, especialmente o algodão, linho, sensualidade, faz parte dessa postura do Brasil, um país imenso, com um litoral gigantesco, predomina o calor, né, e também dos nossos nativos andarem mais nus do que vestidos, independente da arte plumária, da pintura corporal. Então, isso ficou arraigado no nosso DNA cultural. Então, isso tudo ainda é não uma identidade, muitas vezes, visual, mas uma identidade comportamental que tem os ecos de brasilidade. Sim. E hoje em dia a gente está sendo bombardeado de informações o tempo inteiro, né? Sim. Micro E como? Micro Na palma da mão o tempo todo. Sim, Né? certeza. Eu que o diga com os meus alunos em sala de aula. As microtendências surgem e desaparecem a todo momento. Como lidar com isso em termos de estilo pessoal? Pois é, isso daí é muito mais modismo do que moda propriamente dita e muito menos do que o estilo, que está mais ligado às questões pessoais, né? São modismos, né? Porque algumas das características da moda, uma delas, que talvez seja uma das mais marcantes, é a efemeridade, é a transitoriedade. Só que no mundo contemporâneo, que a notícia que está no jornal hoje, a novidade da notícia, que nem o jornal é tanta novidade, porque as mídias eletrônicas trazem a novidade quase no momento real. Sim. Mas o jornal que trouxe a notícia nova hoje, amanhã ele já está na feira embrulhando peixe. Enfim, então vejam que as coisas são muito rápidas e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, dessa forma, né, é estar atento, né, ver o que te agrada, o que não te agrada e buscar uma possibilidade de identidade própria. Né? Quando você fala microtendência, né, nesse estudo teórico, nós temos as macrotendências e as microtendências. As macro, elas têm um pouquinho mais de durabilidade. Por exemplo, se agora é roupa justa, né, dura um bom tempo. Agora roupa mais larga, dura um bom tempo. Agora roupa estampada, também dura um tempinho maior. Agora isso ou aquilo. Né? As microtendências são variações dentro das possibilidades macro. Se a estampa, agora essa estação é floral, a próxima estação vai ser geométrico, a próxima vai ser estampa gravataria, a próxima vai ser, enfim, o que for. Né? Conclusão, né? Então essas microtendências, elas têm uma realidade, a macro também, mas a micro em especial, muito voltada para o comércio. Que moda é criação? Moda é domínio técnico? Moda é conhecimento artístico, cultural? Mas moda também é negócio. A gente não pode esquecer. Moda é um fenômeno social, né, e econômico europeu. Surgiu em função do surgimento como consequência do capitalismo, que vai estar surgindo lá com as cruzadas, o surgimento do comércio, que era o chamado de mercantilismo, né? E moda vai ser um fenômeno que surge com essa característica. Então, é um fenômeno efêmero, né, capitalista, ocidental. Aí, com isso, a gente precisa entender esse viés histórico, esse processo histórico, para poder, né, entender o presente e planejar o futuro melhor. É daí que eu vejo a importância, a necessidade de estudar história. Né? Novamente, vou puxar brasa para a minha sardinha. Né? História significa investigação. Então, é você conhecer o passado. Não é decorar datas, não é decorar nomes. Se você quiser decorar, sem problema algum. Mas é entender o passado, né? Ou melhor, conhecer o passado para entender o presente
e planejar um futuro melhor para não incorrer nos mesmos erros anteriores. Com certeza. Então, é fundamental que tenhamos lastro cultural, lastro de ordem histórica, para entender o que quer que seja, qualquer área de atuação. Medicina, direito, engenharia, arquitetura e moda também. Moda é uma profissão reconhecida, né? Enfim, e que emprega muita gente, né? Pegando o setor da indústria têxtil, o setor de confecção, pegando lojistas, né? Ou seja, de uma ponta a outra, da produção até o consumo. Enfim, então tem muitas pessoas, né, que vivem do mundo da moda. Aí não é só moda roupa, tem calçados, acessórios, fora uma profissão que está crescendo muito no mundo todo e no Brasil em especial, que é a consultoria de imagem, muito, muito, muito presente, e tem determinadas pessoas que não têm um conhecimento ou acham que não têm uma sensibilidade suficiente para criar o seu próprio visual. Pede ajuda a profissionais que estudam a questão de combinação de cores, a questão da tonalidade de pele, qual cor que vai ficar melhor para aquela pessoa, se é uma cor mais quente, se é uma cor mais fria, e entender também os desejos dessa pessoa. Quais são as suas intenções, né? Enfim, uma roupa mais formal, mais informal, qual é o seu lifestyle? Enfim, então, independente disso, né, as questões de ordem super contemporânea, voltada para a sustentabilidade. Não tem como não falar de moda e os valores sustentáveis. Isso tudo começa só com esse pensamento, que não era o nome sustentabilidade, começa com o acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. E no ano seguinte teve o Césio aqui no Brasil, em Goiânia. Então foram 2 acidentes nucleares, o Chernobyl bem mais complexo, sem dúvida alguma, que trouxe a ideia da moda ecológica. O conceito de sustentabilidade só vem nos anos 2000. E esse conceito, na realidade, ele se baseia em 4 pilares. O ecoambiental é o que normalmente o grande público entende, mas não é só ecoambiental. É o ecoambiental, é o cultural, é o econômico e o social. Sim. Então, investir em qualquer uma dessas áreas, você está investindo em valores sustentáveis. Repito, o senso comum entende muito mais só como preservação ecológica. É importantíssimo. Temos que nos preocupar como vamos deixar o planeta para aqueles que virão depois de nós, sem dúvida alguma. Então, moda hoje não tem só um compromisso estético, ela precisa de um compromisso ético também, dentro de todos esses valores. Sim, e tem muitas marcas que estão começando a se preocupar com isso agora, né? Mas tem outras que mascaram tanto as coisas e aparentam para a mídia e para as pessoas que tem uma sustentabilidade em todos os sentidos que o senhor falou, social, ético no geral, mas na realidade não existe isso, Enfim, né? é por isso que esses valores até mudaram. Primeiro era um valor agregado. Você dizia, e até aí, né, eu posso acreditar ou não na tua fala, né? Sim. Mas como virou muito marketing, isso daí, muitas pessoas não cumpriam, passou a ser valor reconhecível. Não bastava eu falar, eu tinha que provar aquilo que eu estava falando que fazia ou que deixava de fazer, né? E hoje em dia é o valor rastreável. Quem fez, quanto essa pessoa recebeu, se não houve trabalho escravizado de criança ou de pessoas adultas, se essa empresa polui ou não, né? Principalmente as indústrias têxteis, quando retornam a água para a natureza. Enfim, então esse valor rastreável hoje é importante. Algumas marcas, nós vemos isso, sabemos, e algumas pessoas gostam de comprar quando tem essa informação. Quem fez, qual foi a modelista, a costureira, a bordadeira, vem escrito muitas vezes na etiqueta, quanto que a pessoa ganhou pelo fabrico daquela peça. Entendi. Então, as coisas não mudam da noite para o dia. Elas são um processo e, consequentemente, vão ganhando novas possibilidades, né? Sim.
E uma coisa que o senhor falou que eu acho interessante, que eu quero ligar com a próxima pergunta, é sobre a rastreabilidade dos processos e das jornadas no mundo da moda. E isso está muito ligado com a tecnologia. Eu queria muito perguntar para o senhor sobre tecnologia, porque para quem conhece minimamente o senhor ou tem as suas aulas, sabe que o senhor é meio relutante ainda com a tecnologia, não é algo que o senhor adotou ainda no seu dia a dia, apesar do seu perfil do Instagram ser bombadíssimo. Muito obrigado, né? Mas eu queria perguntar para o senhor como o senhor enxerga a tecnologia e principalmente as inteligências artificiais na criação e nos processos de moda. Eu acho que principalmente na criação, porque a gente vê que está se fazendo mais parte do dia a dia na moda, né? Caminho sem volta, no meu ponto de vista. Não que eu seja adepto, né? Quando você fala que eu sou relutante nas tecnologias, eu nunca tive habilidades com máquinas. Tá? Enfim, uma realidade minha, né? Já tentei ter um carro, né? Televisão, eu tenho uma que não funciona mais, né? E uma série de outras coisas, né? Não uso celular, né? Tenho um iPad que me salvou na pandemia para dar as aulas remotas, né? Mas é uma realidade que é um caminho sem volta, né? E a moda, né, se adaptando ao atual zeitgeist, ela também está envolvida com as tecnologias. Inúmeros benefícios, sem dúvida alguma, coisas excepcionais, inclusive nas próprias questões das artes, né? Vemos hoje os valores da arte conceitual usando, inclusive, muitas questões tecnológicas, né? Então, traz o seu benefício. O problema é se isso é mal usado. Imagine a área da medicina sem a tecnologia hoje, a área da engenharia sem a tecnologia, a área que seja do turismo e dos transportes, né? Talvez o mundo estivesse em outro caminho, mas talvez até um pouco mais caótico. Ou então a tecnologia ajudou a se desenvolver e não estivesse tão caótico ainda, né? Enfim, então é o bem usar das coisas. A você ter o limite, eu, por exemplo, não deixo os meus alunos usarem celular em sala de aula. Por quê? Porque o celular rouba atenção. O celular toca, o celular acende uma luzinha, né? E isso distrai as pessoas. Então eu não deixo, eu estabeleço o primeiro dia, não é para usar, né? Terminou a aula, eu não vou, enfim, interferir na vida pessoal de ninguém. Mas enquanto eu estiver ali, eu peço essa atenção. Tá? Para quê? Para que vocês possam aprender. Os jovens hoje não estão escrevendo mais. Os jovens hoje leem pouquíssimo. E é isso que nos faz ser inteligentes. Desenvolver o cérebro, desenvolver. A escrita fez, né? Tanto que a escrita, né, no caso a escrita ideográfica, ela que divide, historicamente falando, em momentos pré-históricos e momentos históricos. Aproximadamente o quê? 3.500 a.C., na Suméria, com a escrita cuneiforme, né? Enfim, aí começa o que nós podemos chamar de processo civilizatório. A escrita ajudou. E este movimento desenvolve, tem sinapses diretas com o cérebro, desenvolve o pensamento, né, que vai sendo atualizado aos tempos com tudo que o mundo te oferece a essa altura, né? Enfim, no momento em que as pessoas não estão escrevendo mais, infelizmente, existe uma possibilidade séria de retrocesso da inteligência. Pelo fato de que não fazem a função básica do aprendizado e que fez com que o homem começasse esse dito processo civilizatório. Enfim, né? Esse movimento do digitar, eu sei que eu não é caminho sem volta e eu não vou mudar o mundo, nem quero mudar o mundo, mas esse movimento não tem sinapses diretas com o cérebro. Esse movimento do escrever, sim. Inclusive, a letra A tem um gestual e tem um desenho, a letra B tem outro, a letra Z tem outro, né? Enfim, tá? Esse daqui, não importa se é a tecla do A, se é do B, se é do Z, o movimento é único. Você não tem nem o gestual, tá, que vai te dar uma possibilidade até de desenvolvimentos estéticos, dos valores associados à beleza, tá, a uma bela caligrafia, ou qualquer outra coisa, né? Enfim, né? Não sei como seremos, tá? Vocês aí vão viver, né? Eu, enfim, possivelmente, acredito que eu ainda vivo um pouquinho mais, espero que eu viva ainda um pouco mais, mas é caminho sem volta e eu, enfim,
não existe história do futuro, tá? Uhum. Quando vocês me perguntam alguma coisa relativa ao passado, eu me sinto com mais propriedade de responder, né? Sei que existem as tendências, não sou completamente alienado, mas enfim, não é a minha área específica de pesquisa. Uhum. Então, acho que foram essas as perguntas, professor. Foi muito bom ter você aqui. Excelente. Foi, acho que um momento muito de aprendizado, Com de certeza. sair da sala de aula e conhecer você em outros pontos Eu tô também. totalmente compenetrada em tudo que você falou, de verdade. Muito obrigado. E vocês foram exímias aí nas perguntas, fizeram muito bem, souberam conduzir com muita propriedade. Parabéns. E continuem Obrigada. estudando. Né? Obrigada, Eu vou até professor. terminar como eu falei na palestra aqui, quando eu fui entrevistado, aquele bate-papo com a professora Juliana, que me perguntaram, né, o que você diria para uma pessoa que quer ser também professor ou professora, né? Uhum. Eu falei assim, né, se dedicar, obviamente, fazer disciplinas de ordem pedagógica, estrutura de ensino, psicologia do ensino, didática de ensino, né, dos cursos específicos de pedagogia e de licenciatura, tem essas disciplinas, né? Mas eu falei assim, vou falar o que eu recebi como conselho da professora Serafina, com quem eu aprendi História da Moda, de fato, apesar de ter feito cursos até no exterior. Mas ela dizia assim, né? Professora Serafina Borges do Amaral, né? Passeie menos, durma menos, namore menos e estude mais. Eu acho que essa foi a frase perfeita pra gente finalizar o nosso podcast. Agradecer novamente a sua presença. E é isso, eu sou a Maria. E eu sou a Ana Tereza. E esse foi o PodLab, direto do Colóquio de Moda. Agradeço a vocês, agradeço a FAAP, instituição que eu já estou há mais de 3 décadas, enfim, lecionando História da Moda, e a felicidade da FAAP ter hospedado o 20º Colóquio de Moda. Né? Muito bom para a área acadêmica de moda, muito bom para o ensino de moda no Brasil, para o aprendizado de vocês, o contato de vocês com profissionais atuantes, os nossos contatos com outros profissionais, que a gente vive dessa troca. Obrigada, Então, professor. que a FAAP, deixo aí os meus parabéns por ter aceito hospedar o 20º Colóquio de Moda. Estamos muito felizes. Muito obrigado, meninas.